Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. é um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu Queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais chovia o louvor Dos nossos irmãos, sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. é um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, anima tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foi os primeiros instantes. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando Os leões, Quanto mais a fogueira queimava, mais chovia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para nós, verdadeira lição. oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz já chama arder neste povo, como foi os primeiros instantes. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, já chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh meu Deus, viva tua igreja de novo, aleluia, arder neste povo, santo em meu coração. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um hino da parte do Senhor. Vamos ouvir aqui a nossa querida glória a Deus.
Tua presença, brasas de fogo se acendem. Eu Preciso da sua presença todo dia. Na sua Presença até tristeza salta de alegria. Sua presença. Pai do Senhor, Cleano Ferreira, Deus lhe abençoe, boa noite. Sua Presença, faz o crente vencer. aleluia. E o pavio que Perfumada, vai aquecer. Só a sua presença que fará acender. Agora a presença de Jesus. Tua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso. Ele é Jeová, O impossível para ele não há Ele usa fogo. para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abre a boca pra lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a Sua glória, Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso. pra te dar vitória. Sua Presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é Poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. ele usa fogo. Para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água. E mata a sede. Ele é médico sem enfermidade. Ele sara sem depressão. Ele usa um som. Se o problema é forte, ele abre porta. Até onde não tem parede. Esse é o Deus que eu creio. Se está Pai do Senhor, Rocival, tem parede. Deus te abençoe. Deus. Todos aqueles que estão nos ouvindo, que Deus chegue com bênção na vida de vocês. Hoje uma Bênção irá levar. Então abra a boca pra lhe exaltar. Ora. Aleluia, glória a Deus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Aleluia. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar Vitória. sua presença. Presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para ele não há. ele usa Para curar, para libertar. hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água Que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade. Ele sara sem depressão. Ele usa um som. Se o problema é forte, ele abre porta. Até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar. Posso sentir, eu vou glorificar. Fale mistério com ele. Glória a Deus. Vai te batizar, vai te salvar, vai te curar, vai te dar vitória.
Glória a Deus. Vamos ouvir mais um, irmãos, para nós irmos orar. Vamos ouvir mais um hino e vamos orar. Amém. É bem difícil, Senhor, que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. e ver que o Passado ficou para trás, pois Cristo tu na cruz tudo já venceu. e saber que Dele não lembra mais. Canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Já completa está pelo sangue que morreu na cruz. Que provas virão do vil tentador, nenhuma condenação há quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Coisas que eu já sei, é bem difícil, Senhor, gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Palavras de alguém que não quer na gente acreditar, quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, poder pra vencer a jornada. Que o passado ficou para trás, na cruz tudo já venceu. Saber que dele canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Vida completa está, o sangue desceu da cruz. Que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
uma condenação há para quem está com ti, Jesus. Vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. Certo que provas virão, vestidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, amados irmãos, com alegria que estamos aqui mais um dia para orarmos, agradecemos a Deus pelas vitórias, pelas lutas, pelas batalhas, orar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, agradecer a Deus por tudo. Nós devemos ser gratos a Deus ao amanhecer do dia, agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, agradecer a Deus. Neide, Deus abençoe. Deus abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo. Tem muitos que a gente não vê aqui, porque eu tenho várias páginas, às vezes estão numa página e outra, estão num canal e outro, entendeu? Mas que Deus abençoe a vida de cada um ouvinte da palavra de Deus nesta noite. Se você sentir de Deus, compartilhe, nos siga na nossa página, no nosso canal, no YouTube. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos orar pelos lares, pelas famílias, pela África, pelo mundo, orar pelo nosso Brasil, orar pela sua família. Comece a orar pela sua família, pelo seu filho. A tua vitória está na oração. Através da oração, move o coração de Deus, e o coração de Deus, quando se move através da oração, quando Ele escuta a tua oração, Ele chega com socorro na tua vida. Vamos clamar ao Senhor, vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui mais um dia, Senhor, para falar um pouco da tua palavra. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Perdoe minhas falhas, obras e pensamento. Guarde a minha vida. Repreende o mal, a fúria. Repreende toda investida do inferno contra a minha vida, Senhor. Perdoe minhas falhas. Perdoe meus erros, Senhor, porque eu sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito. Mas pela tua misericórdia, Senhor, nos perdoa, Pai. Guarda teus filhos, guarda todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, guarda aqueles que vão ouvir a tua palavra, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, Senhor. Chegue nos lares, visita cada lar nesta noite, cada família, Senhor. Visita os pais, as mães, os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Repreende a fúria, Senhor, do inimigo contra os lares. Repreende, Senhor, toda seta lançada contra a família, Senhor. Guarde, Senhor, a família. Guarde toda a família de Keliane. Visita cada um deste nome que ela colocou aqui nesta noite, aqui nesta live. Visite a vida de cada um. Visite todos aqueles que estão aqui neste caderno de oração. Abençoe, Pai, a vida de cada um. Visita as famílias, visita os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Visita, Pai, visita a tua igreja, visita os pastores, obreiros da tua casa, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares. Visita as dirigentes de círculo de oração, todos aqueles que se levantam na obra para ajudar a tua obra, Senhor. Abençoa. Abençoa as suas famílias, abençoa seus filhos, Senhor. Repreende o mal e a fúria contra a tua igreja, Senhor. É o inimigo se levantando e a igreja crescendo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os ministérios, abençoa os pastores que estão na direção, os missionários, aqueles que estão do outro lado do mundo. Visite suas famílias, visita
aquela missão que eles estão cumprindo. Visite nesta noite a pastora Rosinete, que está ali em Macapá. Visite sua família, visite seu genro, o pastor Caio, visite Dudinha, sua filha, visite seus filhos, netos. Repreende, Senhor, liberta seu filho daquelas drogas, liberta todo aquele vício que aquele menino possa estar, Senhor. Chegue com libertação na vida de Jonathan. Liberte também, Senhor, em teu nome, Pai, eu te peço, liberte Vitor Felipe, que está, Senhor, viciado em drogas. Chegue com libertação na vida de Vitor Felipe. Visite a vida de Vitor Felipe nesta noite, de Jonathan, de todos aqueles que precisam de uma libertação, Pai, seja qual for a área, Pai. Visite nesta noite, trabalhe na vida deles, cubra eles com o teu sangue, guarda ele, acampe anjos ao redor deles. Visite as famílias, visite todos aqueles que se encontram neste caderno de oração, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, visite a África, visite Moçambique, visite Israel, visite o estado de Israel, guarda o teu estado, Senhor, visite a América do Sul, América Central, América do Norte, visite cada país do mundo, Senhor, cada península do mundo, cada setor do mundo, Senhor. Visite os teus missionários que estão espalhados pelo mundo. Visite a América Latina, visite a América Central, visite, Pai. Guarde a tua palavra, Senhor. Levanta obreiros e homens e mulheres fiéis a ti para levar a tua palavra, fazer o teu ID, Pai. Abençoa, Senhor. Visite os empresários, comerciantes, aos agricultores, visite os desempregados, Senhor, aqueles que estão precisando de um socorro, Senhor, da tua parte. Visite os comerciantes, visite Santa Cruz do Capibaribe, visite Toritama, visite Caruaru, abençoa o estado de Pernambuco, abençoa o estado da Paraíba, abençoa o estado de Alagoas, abençoa o estado, Senhor, de Aracaju, abençoa o estado da Bahia, abençoa o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, abençoa o estado do Piauí, do Maranhão, abençoa cada estado brasileiro, abençoa a região sul, sudeste, centro-oeste, região norte, Pai, visita, Senhor, estas áreas, visita, Senhor, com a tua mão poderosa, visita a Amazônia, visita os ribeirinhos, visita todos aqueles que estão te clamando, Senhor, nesta noite, que estão te clamando dia após dia, pedindo socorro da tua parte, Senhor. Abençoa a tua palavra nesta noite, fala com o teu povo, fala comigo também, Senhor. Usa-me como canal de bênção, Senhor. Eu sou o menor da tua casa, o menor do menor, eu não tenho nada, eu não sou nada, Senhor, mas tu és tudo, o Senhor és tudo na minha vida, Pai. Faz de mim um canal de bênção, Senhor. Repreende o mal e a fúria contra a minha vida. Abra a porta da palavra. Direcione esta palavra para os corações daqueles que estão esperando uma palavra da tua parte, Senhor. Visite as famílias, os lares, a igreja. Visite as UTIs, os hospitais, Senhor. Vá curando, Senhor. Vá transformando aquelas vidas. Liberte aqueles que estão no isolamento, aqueles que estão muito enfermos, Pai. Chegue com cura e com milagre. Visita os presídios, Senhor. Visita os presídios feminino, masculino, juvenil, Pai. Vá libertando aquelas vidas, vá dando um banho de misericórdia na vida deles, vá colocando a palavra nos seus corações, Senhor. Vá libertando aquelas vidas oprimidas pelos crack, pelas drogas, pelos vícios, Senhor. Ah, Jesus, tenha misericórdia, Senhor, deste país. Liberte-nos, Senhor, desta enfermidade. Transforme a vida daqueles que precisam ser transformada, liberte a vida daqueles que precisam ser libertos, Senhor. Visita cada vida nesta noite, visita cada família, cada lar, cada criança, cada jovem, visita os anciões, aqueles que estão, Senhor, em casa de repouso, Pai, aqueles que estão nos seus lares, Pai. Chegue com cura, com milagres, Senhor, chegue com providência na vida dos teus filhos, Pai. Abençoa os agricultores, Senhor, abençoa a agricultura no Brasil, abençoa os fazendeiros, abençoa aqueles que empregam o teu povo, Senhor. Abre porta de emprego para esta nação, abençoa essa nação, abençoa nossas autoridades,
Abençoa nosso presidente, Senhor. Chegue com sabedoria na vida daquele homem, Senhor. Abençoe ele, abençoe a nossa nação, abençoe nosso país, abençoe, Senhor, nossas autoridades, abençoe tua igreja, Senhor, já te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amados irmãos, estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre um homem chamado Rabsaque. Amados irmãos, Rabsaque, ele era um oficial militar assírio de alto escalão. Amados irmãos, ele afrontou o rei de Israel, ele afrontou Ezequias e afrontou o Senhor. Quando a gente, irmãos, se rebela, quando a gente se acha grande, quando a gente se acha maior, quando a gente se acha poderoso, quando a gente se levanta contra o povo de Deus, quando a gente se levanta contra o ungido de Deus, quando a gente se acha capaz de tudo, irmãos, aí vem a derrota. Aí vem a derrota, irmãos. Por isso que nós devemos ter cuidado com a arrogância. A arrogância de Rabsaque era muito grande. Nós vamos ver aqui no capítulo 36, no versículo 4 em diante, Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Ele era o porta-voz do rei da Síria. Ele era o que levava os recados do rei da Síria. Assim diz o grande rei da Síria: que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em que você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de carniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no carniço, ele vai espetar e furar sua mão. Ou seja, a arrogância de Rabsaque era muito grande, irmãos. Ele achava-se o todo-poderoso. Ele se levantou contra Ezequias e ele continua dizendo: mas se você me diz, ele vai espertar sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar de Jerusalém? Amados irmãos, Rabsaque, ele afrontou o Senhor. Ele diz aqui, você confia nesse Egito? Alguma verdade no discurso de Rabsaque, tornando mais convincente e ardioso. Isto revela como era incompreensível com o ponto de vista assírio, bem como apresenta a chave para entender sua derrocada final. Rabsaque não crê que o Deus de Israel é diferente dos deuses. Ele compara o Senhor como os deuses da vida do país dele, dos reinos que eles derrotaram. Eles comparam o nosso Senhor como os deuses de madeira, os deuses de adoração deles. Ele comparou o nosso Senhor como esse Deus. Ele diz aqui: o Deus de Israel é diferente dos deuses, dos altos e altares pagãos, por isso interprete erroneamente as reformas de Ezequias como sendo ofensivas ao Senhor. Rabsaque patrocina Ezequias como uma tática de guerra psicológica. Ele usava a psicologia, a afronta, o medo. Mas, irmãos, quando a gente está confiante no Senhor, os nossos inimigos perecerão. Você vai ver como vai terminar esta história. Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Síria, dizendo a Ezequias que ele se comprometesse, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montar. Ou seja, ele já estava se achando muito grande, que Ezequias não ia encontrar nenhum cavaleiro para montar nos cavalos. Como você
Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus? Irmãos, ele usou aqui o nome do Senhor, dizendo que era o consentimento de Deus. Ele usou o nome de Deus, que era que Deus estava consentindo ele ir afrontar o Senhor. Ele diz aqui: e será que você pensa que é sem consentimento do Senhor, seu Deus, que eu vim contra esta terra para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e destruísse. Amados irmãos, Ezequias havia pagado a Senaqueribe pesado tributo, mas o assírio atacara a si mesmo. Foi o próprio Senhor quem ordenou. Rabsaque viola o terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor em vão. Nós devemos não tomar o nome do Senhor em vão. Tem muitas pessoas que usam o nome do Senhor em vão, usam o nome de Jesus em vão. Ah, meu Deus, isso, ah, meu Deus, aquilo. Irmãos, nós devemos usar o nome do Senhor com muito cuidado. Rabsaque usou o nome do Senhor em vão, usou o nome de Jesus para se engrandecer. Olha aqui o contexto diz: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ao colocar suas próprias palavras na boca do Senhor, existe alguma verdade no que se diz, mas sua autoconfiança arrogante em outros planos, ele não menciona aqui a sua própria confiança em meras palavras. Rabsaque estava confiante que ia destruir o povo de Jerusalém, como eles tinham destruído Judá. Amados irmãos, então Eliaquim, Sebna e Joá disseram: Rabsaque, por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha, porque o rei Ezequias tinha enviado esses 3 jovens para falar com Rabsaque, que ele estava do outro lado da muralha, para que ele falasse em aramaico, para que o povo não escutasse aquilo que ele estava falando, aquela afronta que ele estava falando, para que o povo tivesse medo, irmãos. Amados irmãos, os 3 jovens, Eliaquim, Sebna e Joá, por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhe respondeu: você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha. Ou seja, ele estava fazendo um discurso bem alto, a arrogância dele, dizendo bem alto para que o povo ficasse sabendo tudo o que estava se passando. E os 3 jovens pediram para que ele não falasse em aramaico, falasse na língua deles. Terão de comer. Então ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Irmãos, você está vendo o que ele está dizendo ao povo? Que eles iam beber o próprio excremento. Você sabe o que é excremento, irmãos? É aquilo que nós fazemos no banheiro. E beber a própria urina, amados irmãos. Este homem estava irado. Este homem estava se levantando contra o povo de Deus. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico. Ele gritou. Você já viu aquelas afrontas quando alguém vem nos afrontar e gosta de falar alto, gosta de nos humilhar, gosta de se exaltar? Irmãos, quando essas pessoas se levantam contra mim, contra ti, é triste o fim deles, irmãos. Deus, ele quem vai dar a resposta por mim e por você. Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do rei, do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane,
pois ele não poderá livrá-los. Ou seja, ele estava colocando o povo de Jerusalém contra o rei. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Amados irmãos, ele usou aqui novamente o nome do Senhor em vão. Irmãos, nós devemos ter cuidado. O Senhor certamente, Ezequias havia tomado publicamente uma posição de fé nas promessas de Deus. Ezequias tinha fé. Ezequias estava na direção de Deus. E, amados irmãos, Ezequias mandou que aqueles jovens não abrissem a sua boca no meio daquela conversa, daquele arrogante, daquele rapaz, daquele general, oficial do exército assírio. Ele foi afrontar não só o povo do Senhor, mas ele foi afrontar o próprio Senhor. Ele se levantou contra Deus, como diz o texto, como diz aqui o texto. Rabsaque afronta Ezequias e o Senhor. Esse, irmãos, é quando a gente quando se levanta contra o servo de Deus, a gente vai percebendo a nossa decaída. E aqui no versículo 15, não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor. Isso ele estava gritando em alta voz. Não deixe que o rei, leve vocês a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: faz as pazes comigo e se entregue, então cada um comerá a sua própria videira e comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna. Ou seja, ele estava oferecendo coisas para o povo, oferecendo algo de bom para o povo. Mas, amados irmãos, até que eu venha e os leve para uma terra como de vocês, terra de cereal, vinho e terra de pão e vinhas. Então, amados irmãos, não deixe que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderem livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ele comparou o Senhor de novo como os deuses da terra deles, dos deuses que eles tinham derrotado, como ele derrotou. Onde estão os deuses de Amate, o de Arpade? Onde estão os deuses de Sarfavai? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? Irmãos, ele estava comparando os deuses. Por quê? Porque Samaria estava adorando deuses. Amados irmãos, e quando a gente peca diante de Deus, quando a gente falha diante de Deus, aí Deus permitiu que os assírios entrassem em Judá e levasse o seu povo cativo, e o povo sofresse. Mas Jerusalém não, porque estava dividido o reino do norte e o reino do sul. Samaria era o reino do norte, amados irmãos, e Deus tinha permitido que ele tivesse entrado em Samaria, e ele queria entrar em Jerusalém também, mas ele começou a usar o nome do Senhor, ele começou a se levantar, e Ezequias era um homem temente a Deus, ele andava segundo a vontade de Deus, ele era um homem que andava com fé no Senhor, amados irmãos, e ele comparou de novo o Senhor aos deuses. E Deus não pode ser comparado a nenhum Deus dessa terra. O nosso Deus é único. O nosso Deus, ele é único para a nossa vida. E ele é único eternamente. Não existe outro Deus na terra a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, e ele comparou. Será que eles livraram Samaria das minhas mãos, de todos os deuses deste país? Então, irmãos, quais foram os que livraram sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Irmãos, ele começou a desafiar o Jesus aqui de novo. Viu como ele falou aqui, Rabsaque? Será? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das suas mãos? Amados irmãos, se alguém se levantar contra ti, perecerá, irmãos. Não vá discutir com esta pessoa, não vá discutir com alguém que se levanta e que vem te afrontar. Rabsaque estava afrontando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava com arrogância,
ele estava, afronta o Deus vivo. Ezequias reconhece o mais importante, não a sobrevivência do seu reino, mas aquilo que o triunfo do seu reino representa, a glória de Deus. Pelo resto que ficou, a cidade de Jerusalém blasfemaram contra mim. O pecado que condena Senaqueribe é a blasfêmia contra Deus. Ele blasfemou contra Deus. Eis que porei nele um espírito. Então, amados irmãos, vamos ver aqui: de todos a sua terra das minhas mãos. Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das suas mãos? Irmãos, ele blasfemou contra o Senhor, ele usou o nome do Senhor em vão. Eles, porém, ficaram calados, como Ezequias falou. Não falem nada, jovens, não falem nada. Eles foram ouvir o que Rabsaque tinha a dizer. Ângela Santos, a paz do Senhor, boa noite, amada irmã, boa noite. Então, irmãos, os 3 jovens que foram ouvir o que Rabsaque tinha a dizer, mas Rabsaque não disse só a ele, disse a todo aquele povo que estava em cima da muralha, para afrontar. Ele foi afrontar, ele não afrontou, foi Ezequias não, ele afrontou, foi o Deus vivo, irmãos. E aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles perecerão. Aqueles que se levantam para te afrontar, para me afrontar, irmãos, o segredo é ficar calado. Se alguém te afrontar, se alguém chegar a falar de ti, a se levantar contra ti, fique calado, porque o teu juiz é Jesus, o teu defensor é Jesus, ele é teu advogado, ele é um justo advogado, como diz lá em Pedro, em João, ele é teu advogado, ele é fiel a ti. Amados irmãos, então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sébina, o escrivão, e Joa, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaque tinha feito. Amados irmãos, roupa rasgada é humilhação. Eles foram humilhados, eles foram... A voz, se Rabsaque, aquelas palavras deles fossem tão poderosas, mas os 3 jovens ficaram tristes, amargurados e se humilharam diante de Deus, rasgaram as suas vestes. Aquele tempo, rasgar as vestes era um sinal de humilhação diante de Deus. Ezequias consulta o profeta Isaías no capítulo 37. Quando os reis Ezequias ouviu isto, rasgou, eles contaram toda a história ao rei. E o rei rasgou as suas vestes também, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Irmãos, o lugar para a gente orar, para a gente buscar o Senhor, para a gente orar por aqueles adversários da nossa vida. O maior adversário da minha vida e a tua vida é Satanás. E aí o Satanás tem a maneira de trabalhar para nos destruir. Mas a maneira de nós vencermos as lutas contra os nossos adversários é a oração. Você veja que Ezequias foi orar na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sébina, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías. Foram sentindo a humilhação, a afronta que Rabsaque fez contra o seu povo e contra o rei, e falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, e Deus ouve tudo, irmãos. Rabsaque estava afrontando o Senhor e Deus estava ouvindo tudo. E Ezequias mandou dizer aqui: é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, dizendo a Isaías, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreende
e repreenda as palavras que ouviu, portanto, e ore pelo resto que ficou. Aos seus servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que ele disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não temas, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Jesus mandou dizer a Ezequias que não temesse, confiasse. O segredo, amados irmãos, é a confiança no Senhor. Confie no Senhor. Se você está precisando de algo do Senhor, o rei estava sendo afrontado, o Senhor foi blasfemado, e eles estavam tristes, amargurados. E o Senhor mandou a resposta para Ezequias: não temas, por causa das palavras que você ouviu, com as quais o servo do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Esse recado foi Deus que mandou para Ezequias, que não temesse, que confiasse. Amados irmãos, eu nunca vi alguém se levantar contra um servo de Deus para ele ter vitória. Eu nunca vi alguém se levantar com injustiça para sobressair. Eu nunca vi alguém se levantar, irmãos. Pode até ter uma vantagem, mas aquela vantagem vai levar ele à ruína. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Ezequias confiou no Senhor. Ezequias não mandou recado para Rabsaque, nem para o rei da Síria. Ele ficou calado, ele ouviu, ele ficou caladinho, ouviu a afronta. Muitas vezes, irmãos, chega alguém para nos afrontar, para falar da nossa vida, se levantar contra a gente. Nós devemos fechar a boca, porque nosso advogado é Jesus, o meu advogado é Jesus e o teu advogado é Jesus. Descanse no Senhor, confie nele. As tuas lutas vai passar, as tuas lutas tu vai vencer, e através de Cristo tu vai ter vitória. E quem te vê mais na frente vai ver quem é aquela pessoa. É aquela pessoa mesmo, é porque Deus vai te dar vitória, como deu ao povo de Ezequias, ao rei, a Jerusalém. Amados irmãos, a carta do rei da Síria. O rei da Síria mandou uma carta para Ezequias. Rabsaque voltou a encontrar o rei da Síria, lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, os engane. Irmãos, ele usou novamente o nome de Jesus em vão, ele usou novamente o nome do Senhor. Irmãos, quando você tiver para dizer algo a alguém, não use o nome de Deus. Se você achar que não foi Deus que falou contigo, não use o nome de Deus em vão, irmãos. Rabsaque, o interlocutor, gostava de usar o nome do Senhor em vão. O rei da Síria, Senaqueribe, gostava de usar o nome de Deus em vão. Não confie, não dê ouvido que rei. Digam ao rei Ezequias, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que o rei da Síria fizeram em todas as terras? Como a destruição totalmente. Se você pensa que poderá escapar, Jerusalém, você não vai escapar. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Então ele comparou o nosso Deus com os deuses deles, os deuses de Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Teslassar. Ele comparou de novo o nosso Deus como os deuses deles. Mas onde está o rei de Amate, o rei da Arpade, o rei da cidade de Sarfai? Irmãos, quando chegou esta carta
a Ezequias. Ezequias foi para o templo novamente, ele foi orar de novo. Como diz aqui no versículo 14, Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou dizendo: Exa 37, versículo 1. Orou dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve. Abre-se os teus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra. Ou seja, Ezequias estava orando aqui ao Senhor, estava dizendo que ele destruiu vários países e destruiu os deuses deles, mas não eram deuses, como diz aqui, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amados irmãos, Ezequias foi orar, foi clamar. Amados irmãos, no momento de tristeza na nossa vida, de aflição na nossa vida, nós devemos orar, nós devemos confiar no Senhor. No momento de dificuldade que Ezequias estava passando, Jerusalém estava passando, a afronta era grande, ele estava comparando Deus da nossa vida como os deuses de madeira, de pedra, de gesso, irmãos. Ele estava comparando o nosso Deus Todo-Poderoso, como um Deus dessa terra. Amados irmãos, o profeta conforta Ezequias, o profeta Isaías conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você, a filha de Jerusalém. A Assíria estava zombando de Jerusalém. Meneia a cabeça atrás de você, a quem você afrontou e de quem blasfemou, e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância contra o Santo de Israel. Estava falando da Assíria. Por meio dos seus servos você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, o mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu há muito tempo, eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andarão cheios de temor e envergonhados. Tornarão-se como a erva do campo e erva verde e o capim dos detalhes dos telhados queimados antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar, Jesus estava dizendo para os assírios, e o seu furor contra mim, por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos. A arrogância foi muito grande. Eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca.
e farei você voltar pelo caminho onde você veio. Amados irmãos, isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeie e colham. Plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam, aqueles que Deus permitiu que os assírios destruíssem, que os assírios chegassem lá, mas Deus não permitiu eles chegarem em Jerusalém. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornarão a lançar raízes e dar fruto. Jesus estava dizendo que os remanescentes de Judá eles iam abençoar, porque de Jerusalém sairá um remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nenhuma, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por eles te voltará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Amados irmãos, a resposta de Deus a Ezequias, que ele confiasse, que ele não desistisse. A afronta que o rei da Síria, Senaqueribe, se utilizou para afrontar o povo de Deus, para afrontar o Deus vivo, amados irmãos, teve uma consequência trágica. Você vai ver aqui no capítulo 37, versículo 36 em diante. Então o Senhor enviou um anjo, saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando o restante se levantaram de lá, estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo dos seus deuses, Nisroque, os seus filhos Adramaleque e Serezé o mataram à espada, como Deus tinha dito. Ia pôr um freio na sua boca, né? E farei voltar pelo caminho. Ele voltou pelo mesmo caminho que ele veio. Deus, ele faz assim com nossos inimigos, irmãos. Os nossos inimigos, ele volta pelo mesmo caminho que ele veio nos afrontar. Deus enviou um anjo, não precisou Ezequiel fazer nada, irmãos. Deus enviou o anjo e matou 185 mil soldados. Amados irmãos, nós devemos confiar no Senhor, embora qualquer tempestade que você esteja passando, em qualquer dificuldade que você possa estar imaginando que está passando. Confie no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é fiel e justo para te ajudar. Ele te liberta, Ele te transforma, Ele te ajuda, Ele é teu companheiro, Ele é teu amigo, Ele é justo, Ele é fiel. Amados irmãos, Ezequiel confiou no Senhor, o rei da Assíria, porque Deus permitiu que ele invadisse Judá, Samaria. Ele se achou o Todo-Poderoso, porque Deus permitiu que ele destruísse muitos países que adoravam deuses, que adoravam imagem de escultura, mas Deus não permitiu que ele entrasse em Jerusalém. Amados irmãos, ele afrontou o nosso Deus, ele se levantou contra o nosso Senhor. E amados irmãos, quando a gente se levanta contra Deus, irmãos, nós vamos perecer. Ai daqueles nossos inimigos, irmãos, aqueles que em ocultos nós nem conhecemos, irmãos. Mas o nosso inimigo maior, ele vai ser destruído, irmãos, em nome de Jesus. Nós devemos confiar no Senhor. Ezequias, ele não precisou abrir a boca, ele precisou orar e clamar ao Senhor. Ele não respondeu às afrontas do rei.
ele mandou seus companheiros ficar em silêncio, aqueles 3 jovens que foram falar com Senaqueribe, com Rabsaque. Amados irmãos, e quando ele voltou para a sua terra, em Nínive, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Amados irmãos, os nossos inimigos, eles perecerão. Quantos se levantam contra nós, contra a gente, dia a dia? Irmãos, não se preocupe quem fala de ti, quem se levanta contra ti. A palavra de Deus que diz que nós devemos confiar nele. Ezequiel confiou no Senhor. O seu exército, Senaqueribe, voltou com o restante do seu exército, menos 185 mil homens. Irmãos, você sabe o que é 185 mil homens? Irmãos, isto é o que Deus pode fazer através do seu amor pelas nossas vidas. Os nossos inimigos não vão vencer. Nós vamos vencer até o fim, vamos permanecer até o fim. Vamos caminhar até o fim, até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar preparados para a chegada dele. Devemos estar confiantes nele. Se alguma coisa vier te entristecer, não se entristeça. Confie no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Senaqueribe foi derrotado, seu reino. 185 mil morreu por o caminho que ele veio, como diz o Senhor, ele voltou. E ele morreu. Sabe por quê? Porque ele se levantou contra um povo de Deus, ele se levantou contra o Deus das nossas vidas. Amados irmãos, assim é o nosso inimigo maior. Ele vai ser derrotado, ele já é derrotado em nossas vidas. Quando você se sentir fraco, triste, abatido, sem força para caminhar, peça a Deus força que ele te dá. Peça a Deus alegria que ele te dá. Peça a Deus paz que ele te dá. Peça a Deus tudo aquilo que você necessita, que ele vai chegar na tua vida. Jesus tem sido bom na minha vida. Jesus tem sido fiel na minha vida. Jesus tem andado comigo. Eu tenho andado com ele lado a lado. Eu não me preocupo com as afrontas. Eu não me preocupo com aqueles que se falam contra mim. Eu não me preocupo, irmãos. Porque eu estou falando aqui na palavra de Deus. E quando a gente fala da palavra de Deus e anda com sinceridade com o Senhor, quem responde por mim é Jesus. Quem vai responder por ti é Jesus. Os nossos inimigos vão perecer, amados irmãos. Confie no Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para você nesta noite. Vamos orar, vamos se agarrar com o nosso Senhor, vamos confiar, vamos permanecer até o fim, não vamos desistir da caminhada. Muitas vezes a gente se sente triste, abatido, mas levante-se, ore, clame, que Jesus vai te dar a vitória. Levante-se e clame. Louve a Deus. Hoje eu passei a tarde todinha louvando, irmãos. É bom louvar ao Senhor. Através do louvor, Deus nos dá a vitória. Através do louvor, Jesus nos ouve, sente o nosso clamor, ele recebe o nosso louvor. Clame ao Senhor. Peça força a Deus se você não tiver. Peça a Deus a força para você caminhar. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Ore pela minha vida. Vamos orar, vamos clamar a Deus nesta noite, como Ezequias clamou. Vamos orar a Deus e clamar a Ele. Vamos fazer uma corrente de oração nesta noite. Vamos clamar pelo nosso povo. Vamos clamar pela nossa nação. Vamos clamar pela nossa família, pelos nossos amigos. Vamos clamar, vamos buscar o Senhor. Não desista de buscar Jesus. A tua vitória está em Jesus, meu amigo. A tua vitória não está na tua empresa, a tua vitória não está em nada que você imagina terreno. A tua vitória está em Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer pela tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que ouviram a tua palavra e aqueles que vão ouvir, Senhor.
que eles possam confiar em Ti, Senhor, como o rei Ezequias confiou, que eles possam, Senhor, ser grato a Ti em todas as coisas, que eles possam suportar as afrontas, Senhor, as adversidades da vida. Abençoe as famílias, Senhor, abençoa a família de Keliane, abençoa a família da irmã Ângela Santos, abençoa a Neide, abençoa a Rocival, abençoa minha família, abençoa meu filho, Senhor, visita meu filho nesta noite, Senhor, visita minha família, minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas, Senhor, abençoa meus tios, tias, primos, família Leandro, família Lacerra, meus cunhados, minhas cunhadas. Senhor, visita a vida de cada um nesta noite, visita, Senhor, trabalho na vida de cada um, visita os lares, as famílias, os filhos, os adolescentes, Senhor, visita nossa nação, visita, Pai, nossas autoridades, visita nosso presidente, guarda nosso país, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os teus ministros da tua palavra, os missionários, abençoa a pastora Rosinete, visita seu filho, repreende o mal sobre a vida dele, Senhor, liberta ele das drogas, liberta Vitor Felipe, Senhor, abençoa seu pai, fortaleça a vida do seu pai, Senhor, abençoa Ângela Santos, sua família, abençoa todos aqueles que se encontram aqui nesse caderno de oração, Senhor, visita a vida de cada um, visita a neta da irmã Ângela Santos, Senhor, visita, Senhor, liberta aqueles que precisam de libertação, abençoa os lares, abençoa o Brasil, a nação, os estados brasileiros, a África, o mundo, Moçambique, Jesus, abençoa a nossa nação, assim eu te clamo e te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, Keliane, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, Keliane, que Deus abençoe a família de cada um que está aqui, que Deus abençoe seus lares, que Deus possa lhe ajudar no momento de adversidade. Não se preocupe com os adversários, não se preocupe com o adversário das nossas vidas, que é o nosso inimigo maior, que é o Satanás. Aqueles que se levantam contra ti, eles perecerão. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte. Confie no Senhor. Ezequias confiou no Senhor, fechou a boca, calou-se, orou, buscou a Jesus e o inimigo dele foi derrotado, o inimigo dele morreu pela mão dos seus próprios filhos. Amados irmãos, é assim que Deus faz com nossos inimigos, é assim que Deus faz com aqueles que se levantam contra mim e contra ti. Amém? Fique na paz, fique com Deus e amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui trazendo mais uma palavra da parte do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique com Deus, fique na paz.